Pai do Senhor Jesus, em Marcos 5, no versículo 21, nos diz assim: E passando Jesus a outra vez no barco para outra banda, juntou-se ele uma grande multidão e estava junto ao mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés e rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está moribunda, roga-te que venhas e lhe põe as mãos para que sara e viva, né? Muitos ali conhecem essa passagem, né? Que também, se falamos também da mulher, do fluxo de sangue. Mas o que me chamava bastante atenção nessa passagem que eu lia é Jairo, né? Jairo, ele avistou a Jesus, né? Jairo, ele viu a Jesus de longe, mas em volta de Jesus havia uma grande multidão, né, que se iguala ao agrupamento de pessoas. Então ele viu-se Jesus à distância e foi de encontro a Jesus e prostrou-se aos seus pés e rogou para que sua filha fosse salva. E Jesus disse: sim, eu vou curá-la. Jesus foi com Jairo até a casa dele. Mas no decorrer do caminho, até a chegada de Jairo, né, ali uma grande multidão apartava Jesus, né? Mas no decorrer deste caminho, se encontramos a mulher do fluxo de sangue, que havia 12 anos, que sofria desse mal. Jesus estava ali passando e ela ouviu que Jesus estava passando. Então ela encheu o coração e disse: Ele pode me curar. Porque ela via em todos os médicos e ninguém poderia curá-la, ninguém conseguiu. Mas ela encheu o coração: Ele pode me curar. Jesus, ele pode me curar. Então eu vou até o encontro dele. E quando ela chegou, ela viu aquela multidão em volta de Jesus, né? E naquele tempo, ela não podia se aproximar, porque naquele tempo, quando a mulher estava com fluxo de sangue, ela era impura, então ela não podia tocar em ninguém. Então ela olhou a multidão e ela rompeu, ela não parou. Eu vou até Jesus, porque ele vai me curar. A Bíblia diz que ela tocou em sua orla, então a gente imagina que ela foi se rastejando e tocou no Senhor. E Jesus, de imediato, ele perguntou: quem me tocou? Porque de imediato saiu a virtude de Jesus. E de imediato aquele sangramento que ela tinha cessou, ela foi curada. E Jesus gritava: quem me tocou? Porque eu senti que de mim saía a virtude. E os discípulos diziam: mestre, mas a multidão te apartas. E o Senhor nos pergunta: quem te tocou? O mais interessante que o Senhor, ele falava no meu coração, que eu perguntei: Senhor, a multidão, ela estava te tocando e não saía a virtude de ti? Como é que ninguém ali ficou curado? Eu fiquei meditando nessa palavra, fiquei perguntando ao Senhor. E o Senhor disse: Luana, porque eu conheci o coração deles. Porque no coração deles não estava procurando cura, não estava procurando libertação. O coração deles estava em outro lugar e menos a mim. Mas a mulher que havia 12 anos, que sofria daquele mal, o coração dela estava em mim. E por isso que de mim saiu virtude. Olhamos para Jairo. Por que aquele momento Jesus, ele teve que parar? Porque dele saiu virtude, curou aquela mulher. Então Jesus teve que dar uma parada antes de chegar à casa de Jairo. E Jairo parou vendo aquilo tudo. E mais uma vez eu me olho para Jairo e pergunto, eu me coloco no lugar de Jairo, né? E o Senhor nos pergunta: quem é você quando o seu irmão é curado? E o que está dentro do seu coração? Quando você vê que você foi até Jesus buscá-lo para levá-lo até a sua casa para curar a sua filha e vem uma outra pessoa na sua frente e é curada pelo Senhor. Você é daquela pessoa que tem arrogância no coração, que tem soberba, que diz: como assim? Eu estou aqui há um tempo
buscando, clamando pela cura da minha família, pela libertação do meu filho. E nada disso acontece. E vem uma outra pessoa e faz a mesma coisa, mas de diferente, o seu coração. E ela recebe a cura antes de mim? Ou você é aquele que olha e diz, olha, a família dela foi curada, o filho dela foi curado, se isso aconteceu na família dela, vai acontecer na minha também. E a sua fé, ela cresce mais e mais e mais. Eu creio que foi dessa mesma forma, essa mesma fé que cresceu no coração de Jairo. Porque logo em seguida veio uma pequena quantidade de pessoas da sinagoga chamando para o Jairo, dizendo, Jairo, não incomode mais os mestres, porque a sua filha já está morta. O Senhor conhecia no coração de Jairo, então também como conhecia o coração daquelas pessoas que vieram falar com Jairo. E o Senhor olhou para Jairo e disse, não temas, crer somente. E Jairo, ele creu desde a primeira vez que ele se prostrou aos pés do Senhor, pedindo para ele curar a sua filha. E eles foram para a casa de Jairo. E o Senhor proibiu que a multidão seguia. E mais uma vez eu falava no meu coração, dizendo, filha, sabe por que eu proibi da multidão vir me seguir? Eu falei assim, por quê, Senhor? Porque aquelas mesmas pessoas que estavam ao redor de Jairo não acreditavam que eu poderia curar a filha dele. Aquelas mesmas pessoas que conviviam com Jairo não acreditavam que isso poderia acontecer. E da mesma forma não é de diferente na minha e na sua vida. Quantas vezes tem muita gente ao nosso redor e não acreditam que Deus é o Deus da sua vida, que não acredita que Deus ele pode vir curar você, que Deus ele pode sim transformar a sua família, que Deus pode sim curar o seu filho, libertar a sua filha. Quando Jesus afasta essa multidão das nossas vidas, e onde fala, ninguém daqui vai passar. No Salmo 23, no versículo 5 em diante, diz que o Senhor colocará uma mesa perante a mim, na presença dos meus inimigos, e ungirá a minha cabeça com óleo. O que isso quer dizer, Luana? Quer dizer que o Senhor ele colocar uma mesa na frente daquelas pessoas que desacreditaram que Deus é o Deus da sua vida, na frente daquelas pessoas que desacreditaram que a sua família ia ser liberta, daquelas pessoas que desacreditaram que Deus ele poderia fazer o impossível na sua vida. E onde aquelas pessoas que pensam que vão sentar, mas não vão. E o Senhor ele prosseguiu e levou apenas contigo Pedro, Tiago e João. E já estavam lá a mãe e o pai da menina. E o Senhor pegou a menina pela mão e disse, Talita cumi, que quer dizer, menina, levanta-te. E da mesma forma, o Senhor ele pega hoje na sua mão e na minha mão e diz, ei, levanta-te, porque eu, seu Deus, estou contigo. Eu não te desamparo. Eu te sustento com a destra das minhas mãos e te coloco de pé. Pois se coloque de pé, porque Deus está te levantando. Fique com essa palavra. Que o Senhor ele venha restaurar a sua família. Que o Senhor ele venha fortalecer aquela fé que ainda existe dentro de você. Que você não venha olhar para a multidão que está à sua volta. Para a multidão que está dizendo, ei, não comande mais o mestre. Pois não, incomode sim. Clame por ele. Grite por ele. Rompe barreiras. Rompe a multidão. Mas clame por ele, vá de contra ele. Porque ele está dizendo, eu te levanto. Amém?